não teríamos estar vivos de maneira nenhuma. Nós queremos louvar o teu nome por esse momento. Usa a vida do pastor Alex, Pai, com graça, com bondade. Sei que sua saúde também. Você esteja restaurando em cada momento. E que a graça do Senhor esteja nos alcançando mais um dia, mais essa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Minha gente, vamos lá então. Vou compartilhar com vocês aqui os nossos slides, né? Eu gosto muito de usar os slides porque eu acho que é mais fácil para vocês irem visualizando, né? Acompanhando as coisas que a gente vai ver na aula, tá bom? A primeira aula de teologia sistemática, ela foi mais introdutória mesmo, né? No sentido de demonstrar para vocês o que é teologia sistemática e a diferença entre teologia sistemática, teologia bíblica, né? E teologia pastoral, que também a teologia pastoral, ela é chamada de teologia prática, tá bom? Essa disciplina, teologia sistemática 1 e 2, vocês vão perceber que ela, se ela fosse chamada, por exemplo, de dogmática, né? Dogmática. Ah, pastor, eu não gosto desse nome, parece coisa de católico, né? Na verdade, os católicos não criaram essa expressão. A palavra dogma significa literalmente doutrina. O significado literal de dogma é doutrina, tá? Então, poderia ser chamado de dogmática, no sentido doutrinário, poderia ser chamado também de doutrina. Em vez de ser chamado teologia sistemática 1 e 2, poderia ser chamado de doutrina também, tá? A teologia bíblica, ela foca mais naqueles conceitos que a própria Bíblia já estabelece. Por exemplo, a Bíblia não fala do Deus que é Pai, não fala também que Jesus, como Filho, é Deus, fala também que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia fala tudo isso. Tem vários textos comprovando a, comprovando a divindade, tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo. Nesse campo, a gente está falando de teologia bíblica, tá? Agora, quando a gente fala, por exemplo, trindade, aí a Bíblia não tem essa expressão, não tem esse nome. Você pode ler a Bíblia toda, Novo Testamento principalmente, e você não vai encontrar o termo trindade, tá? Então, mas é um termo que é antibíblico? Não, não é antibíblico. E quem foi que estabeleceu esse termo? A teologia sistemática. Por quê? Porque quando você pega tudo o que a Bíblia diz sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo, e os três fazem parte de uma triunidade, então aí a gente está falando de uma teologia sistemática. Por quê? Porque a gente só chega a essa conclusão a partir da sistematização de tudo que a Bíblia diz. Então, a teologia bíblica, ela não precisa fazer essa sistematização, tá? Ela não precisa. Por exemplo, vamos pensar aqui um ensino, tenta pensar em algum ensino que só Jesus fez. Algum ensino do Novo Testamento que só Jesus estabeleceu. Agora, aqui na minha mente não me ocorre nada. Eu preciso de vocês para me ajudar. Algum ensinamento, alguma doutrina que só Jesus falou. Os apóstolos não falaram. Ó, a oração do Pai Nosso. Não seria uma doutrina em si, mas é uma narrativa
do acontecimento. A oração do Pai Nosso é cheia de doutrinas, né? Maria quer falar? Não? Não, eu ia falar sobre a oração também. Sim. Mas, por exemplo, oração é uma doutrina. Oração é uma doutrina. Mas os apóstolos também falaram. Eu quero uma que a gente pense aqui, que vocês me indiquem, uma doutrina que só Jesus falou sobre ela. Mateus 28, pastor. 28 a 19. O quê? Evangelizar? Do batismo. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou procurar o texto aqui e vou dizer. Pronto. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante. Eu acho que só Jesus falou mesmo sobre isso. Não lembro aqui de nenhuma carta que os apóstolos tenham reafirmado essa doutrina, que as pessoas devem ser batizadas em nome do Pai. Mateus 28 a 19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Assim, eu não lembro, tá, gente? Não lembro de nenhuma outra parte do Novo Testamento que os apóstolos que escreveram também as cartas, eu não lembro deles terem reafirmado essa doutrina. Ok. Nesse caso, é uma doutrina bíblica? Foi Jesus que disse. E Jesus dizendo, meu irmão, tá dito, acabou, fechou o assunto, certo? E por que os apóstolos não reafirmaram? Então, mas essa de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu não lembro se os apóstolos reafirmaram, tá? Aí, se vocês puderem me ajudar e, de repente, achar algum texto, aí a gente parte para outro exemplo. Mas eu acho que esse exemplo aqui que o irmão trouxe, que Carlinhos trouxe, ele é suficiente, tá? Só para ilustrar o que eu quero dizer. Mesmo não sendo uma doutrina reafirmada, repetida, exaustivamente no Novo Testamento, mas é uma doutrina bíblica. Ok. Agora vamos supor que os apóstolos, eles falaram diversas formas, em diversos momentos, sobre isso. Aí eu quero pegar tudo o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Então, se eu vou partir para esse tipo de abordagem, pegando tudo o que a Bíblia diz, aí eu saí do campo da teologia bíblica e entrei no campo da teologia sistemática. Ok? Ilustrando dessa forma, ficou mais claro? Porque eu percebi que alguns ficaram assim meio temerosos, achando que a disciplina é muito difícil e tal, mas a intenção não é essa. Pelo contrário, teologia sistemática ela é fundamental para quem prega, para quem ensina, porque você precisa ter essa noção de todo, precisa ter a noção do sistema doutrinário, como um determinado assunto é abordado, ok? Existe até uma divergência sobre isso, que são os unicistas, né? Que batizam só em nome de Jesus. Por quê? Porque no livro de Atos dos Apóstolos, a maioria dos batismos que acontecem no livro de Atos, Lucas fala que eles foram batizados em nome de Jesus. Eles foram batizados em nome de Jesus. Eles foram batizados. Se você olhar o livro de Atos, a maioria das vezes que aparece a expressão batismo, quando se diz em nome de quem batizou, fala que batizou em nome de Jesus, tá? Só que aí é uma regra de hermenêutica. É uma regra de hermenêutica. Se um livro histórico com narrativas como Atos,
ele tem uma construção das narrativas e, de alguma forma, aquilo que o próprio Jesus falou está sendo omitido, nós ficamos com o que os evangelhos dizem. Ok? Os evangelhos, eles têm um grau de prioridade nesse entendimento. Tá? Então, se os evangelhos dizem que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que é que a gente pode subentender? Que quando diz no livro de Atos que foi batizado em nome de Jesus, não quer dizer que o nome do Pai e do Espírito Santo não tenha sido mencionado. Tá? É porque ali, no livro de Atos, o tempo todo Lucas quer reafirmar a ressurreição de Jesus. Então, o nome de Jesus, no livro de Atos, vai aparecer com muito mais ênfase. Com muito mais ênfase. Seria o mesmo que dizer que quando Pedro levanta o paralítico em nome de Jesus, que o Pai e o Espírito Santo não estavam ali presente atuando. Seria uma heresia, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas expressões, porque os unicistas, né? A gente tem aí um grupo muito famosinho no Brasil, que é Voz da Verdade, que é um grupo de louvor e que virou igreja, não sei como é. E que o cantor lá deles, né, o cantor, o pastor, ele é unicista. Tá? Poucas pessoas sabem disso. Hoje está sendo mais divulgado, porque ele se enrolou todo aí recentemente para tentar explicar por que é só no nome de Jesus, e ele se enrolou mais do que outra coisa, então ele acabou ficando famoso aí como um unicista, né? Mas eu já sei disso desde a época de seminarista, que Voz da Verdade, eles não creem na trindade, eles não creem, eles não afirmam a divindade como é? Eles têm uma divergência lá, eu não lembro exatamente agora como é que eles acreditam, mas eles dizem que é somente no nome, né? É somente no nome. Não precisa você falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Tem um problema também com isso, né? Por exemplo, quando você está orando, a gente tem que ter cuidado. A Bíblia não diz para a gente orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz para a gente batizar. A Bíblia diz que é para a gente abençoar o povo, a bênção apostólica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mas orar, não. Tem muita gente que ora e fica estranho no final da oração. Quando a pessoa fala assim, tudo isso eu te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica parecendo, claro que isso alguns vão achar que é excesso de preciosismo, né? Mas perceba, fica parecendo que você está falando com a quarta pessoa. Você está falando com a quarta pessoa. Ó, tudo isso, Senhor, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Opa, se eu estou pedindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a quem que eu estou pedindo? Então, orações não devem ser feitas dessa forma. Gente, só para consultar vocês, está travando aí para vocês? Porque aqui, para mim, tem hora que minha imagem fica toda... Vocês estão me ouvindo bem? Ah, não está travando não, né? Ok. Aqui está tudo dessa... bem. Oi? Aqui está tudo bem, não está travando não, tá tranquilo. Valeu, queridão. Ó, diante dessa explicação, ficou mais claro a diferença entre sistemática e bíblica? Pronto. Pastoral não precisa nem explicar, né, gente? Teologia pastoral são aquelas que diz respeito à prática. Por exemplo, quando eu vou falar sobre evangelismo, é uma teologia pastoral. Envolve a prática do dia a dia da igreja. Eu vou falar sobre ministérios de mulheres, de homens, de jovens, né? Eu vou falar sobre isso. Isso envolve teologia pastoral. Tá na Bíblia? Tá. A teologia pastoral tem que ser bíblica? Tem.
Só que, como envolve uma coisa mais prática do dia a dia, ela é chamada de teologia pastoral. Ok? E as três juntas, elas formam o quê? A teologia, como um todo. Então, a teologia é um guarda-chuva maior, e abaixo dela vem a teologia sistemática, teologia bíblica, teologia pastoral. Tá? Aqui a gente vai focar na teologia sistemática. Tá bom? Então, já falei sobre isso, já falei aqui. Fiz uma breve explicação. E hoje eu quero entrar aqui na primeira área, que é chamada de teontologia. Vixe, pastor, que nome complicado. Calma, é só o nome que é complicado. A teontologia é o quê? É a primeira área que a gente vai estudar da teologia sistemática, e ela fala da teologia própria, ou doutrina de Deus. Doutrina de Deus. Então, o que é que a gente precisa fazer? Por exemplo, a teologia, ela envolve reflexões bíblicas, teológicas e filosóficas também. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de existência de Deus, quem é que pode me ajudar aí, lendo esse primeiro parágrafo? Vou precisar de vocês hoje, como eu falei. Amém. Trata-se de uma projeção humana inata, que não se lhe ensina o que ele não pode aprender, mas que suas faculdades racionais reconhecem e sem as quais suas racionalidades cessaria. 7 ideias inerentes: o número, o espaço, o tempo, causa e efeito, personalidade, bem e mal, e Deus. Ok. Trocando em miúdos, o que é isso aí, pastor? Misericórdia. Ó, a existência de Deus, para a teologia sistemática, ela é uma projeção humana inata. O que é uma coisa inata? É uma coisa que você já nasce com. Então, isso é inato, tá? Quais são as ideias que são ideias inerentes? Ou seja, elas existem independente de qualquer coisa. A gente já nasce e elas estão aí. Por exemplo, o número. Quem foi que inventou esse negócio de número, gente? A impressão que a gente tem é que a gente já veio com esse chipzinho da necessidade de quantificar as coisas, de enumerar as coisas. E, inclusive, tem matemáticos reconhecidos aí mundialmente que falam a matemática, a música também, né? A matemática só pode ter sido criada por um ser que não é humano. Não foi um ser humano normal. Por quê? Porque a necessidade que temos dela e a própria natureza dela já faz com que a gente necessite disso. Então, os números é uma ideia inerente. Inerente. O que é algo inerente? É algo que já está ali. Já faz parte da vida. É como se você dissesse assim, olha, sem isso ia ficar faltando alguma coisa. O espaço é a mesma coisa. O espaço é a mesma coisa. A gente nasce, a nossa noção de espaço ela é muito limitada ainda, mas é interessante, por exemplo, por que a criança, quando ela começa a ter os seus primeiros movimentos ali depois que nasce e tal, ela sacode muito as mãos, né? Porque ela está tentando reconhecer esse aspecto espacial. Ela precisa disso, tá? A mesma coisa quando ela levanta a primeira vez, ela não tem noção de altura ainda. Para ela, aquilo ali é uma altura interminável. Tanto que ela cai várias vezes justamente para fazer esse teste. Se ela está, né, muito distante assim ou não,
Você vê que a criança ela faz questão, e tem umas que até dá risada, né? Quando cai. Isso é espaço. Essas coisas do tempo, do espaço, causa e efeito. Por exemplo, você bate a mão e a criança dá risada. O efeito é a risada. A causa é você bater a mão. Aí você faz aquilo ali, às vezes você repete centenas de vezes e ela vai dar risada todas as vezes, né? Depois ela pode chorar, pode fazer qualquer coisa, mas essa noção a gente adquire de forma muito inata. Tanto que se você não adquirir isso logo, nos primeiros dias de vida, provavelmente é porque você está com algum problema de saúde, né? A criança, quando ela tem algum problema cognitivo, alguma coisa, ela não vai desenvolver esses traços que são inerentes. Ok. O que é que a teologia diz? Que a existência de Deus, ela é inerente. Ou seja, eu só posso existir se houver alguém que esteja muito acima da minha existência. Então, isso é teologia sistemática, tá? Isso envolve um pouco de filosofia, sim. E isso é bom para quê, pastor? Para fazer a gente pensar. Pregador, professor de escola dominical, pastor, missionário, obreiro da igreja de um modo geral, precisa ter os seus sentidos aguçados na reflexão, no pensamento. Por quê? Porque cotidianamente nós vamos estar diante de problemas complexos. E se a gente não treina a nossa mente, Hebreus vai chamar isso de sentidos exercitados, né? Nós temos os nossos sentidos exercitados. Se a gente não treina isso, a gente vai ter dificuldade. Ah, pastor, mas podia ser uma coisa mais simples, né? Pois é, seja bem-vindo ao clube, né? Seja bem-vindo ao clube. Muito bem. Aí, Strong, ele traz uma definição teológica ainda, tá? A gente vai começar a trazer coisas bíblicas também, mas primeiro vamos trazer o aspecto teológico da coisa. Quem é Deus? Solange tinha tentado ler também. Faz aí, irmã, essa leitura, por favor. Essa daí tá um pouquinho difícil, hein? Tá quase no inglês. As palavras em latim você pode deixar sem ler, tá? Tá, joia. Quem é Deus? Outras definições. Essentia spiritualis infinita, a fonte eterna de tudo o que é temporal, o espírito infinito, um ser eterno, não causado, independente, necessário, que tem poder ativo, vida, sabedoria, bondade e qualquer outra excelência na mais elevada perfeição em si e de si mesma. Um espírito infinito, eterno, imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. A primeira causa e o último fim de todas as coisas. Glória a Deus. Amém. Obrigado, irmã. Ó, se você pega Strong, gente, ele é um enciclopedista. Ou seja, tem a enciclopédia dele, tem os dicionários. Normalmente, um enciclopedista é como se fosse um dicionário, né? Uma enciclopédia. E aqui é o primeiro parágrafo de uma série de, se eu não me engano, ele dedicou 7 ou foi 8 páginas para definir Deus. Isso aqui é só o primeiro parágrafo, tá? Então, ele pegou vários autores, todos esses aqui, o Caluvius, o Ebrard, o John Howe, o Carrins, todos esses são autores. E o Catecismo de Westminster, que é um catecismo que muitos crentes têm pavor dessa palavra, mas a palavra catecismo significa um questionário. A palavra catecismo significa um questionário. Você faz perguntas e o seu
você mesmo responde, né? É como se você fosse o locutor e o interlocutor. Você pergunta e responde, pergunta e responde. Isso é catecismo, tá? Tem catecismo protestante, pastor? Claro que tem. Um deles é o de Westminster. E no de Westminster vai dizer o que sobre Deus aqui? Que ele é um espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, ou seja, ele não muda no seu ser, na sua sabedoria, no seu poder, na sua santidade, na sua justiça, na sua bondade e na verdade. Pronto. Mas, pastor, a Bíblia diz tudo isso. Diz. Em várias partes soltas da Bíblia, a gente encontra textos que confirmam tudo que está aqui. Isso é teologia sistemática. Nesse caso, a gente está falando da teologia de Deus, teologia própria, ou teontologia, tá? Então, a gente precisa olhar para a Escritura. Eu leio, por exemplo, o Hebra, ele fala que Deus é a fonte eterna de tudo o que é temporal. Ele é a fonte eterna de tudo que é temporal. Olha aqui expressão. A gente consegue ver isso na Bíblia? Sim. Só que aqui eu teria que citar um monte de texto bíblico para dizer cada texto que fala isso aqui. Certo? O Fuller, que inclusive tem um seminário, eu acho que é na Inglaterra ou é Estados Unidos, que tem esse nome, né? Que é o Fuller. Ele foi um teólogo muito importante da história da igreja. Ele vai dizer que Deus é a primeira causa e o último fim. Olha que definição de todas as coisas. A primeira causa é Deus e o último fim. Ele está dizendo o seguinte: Deus causou todas as coisas e para sua própria finalidade. Então, tudo foi feito para ele. Aí a gente poderia encher de versículo bíblico aqui que fala sobre isso. Tá bom? Ok. Aí na teologia sistemática, quando a gente estuda a teontologia, a gente aprende que existem alguns argumentos. São 6, se eu não me engano. Ó. 6. 5. São 5. São 5 argumentos sobre a existência de Deus. Pastor, mas para que servem esses argumentos? Sobretudo para o que a gente chama de apologética. Ah, pastor, vixe, mais uma palavra. Misericórdia, ó. O que é apologética? Defesa da fé. Quando alguém está defendendo a fé diante de um questionamento, uma indagação, ele está fazendo o que ali? Uma apologética. Agora virou moda, né? Tá tendo um monte de debate aí. Não sei se vocês estão acompanhando aquele pastor lá, que eu até já fiz a referência dele aqui, o Licurgus, né? Licurgus, eu esqueci o primeiro nome dele. Ele está sendo convidado aí para um monte de debate. Ele está indo em todos, e eu tô achando bom. Né? É o Tassos, né? É, pastor. É o Tassos. Ele é professor universitário, ele é pastor, é teólogo, e ele tem, assim, argumentos muito, muito bons, e ele tem uma oratória boa, ele tem uma memória também que ajuda muito, né? Ele quase que não consulta nada, ele vai falando, né? E isso é muito legal. Para quem está ouvindo, isso é muito legal. E o que ele faz ali é o que a gente chama de apologética, tá? Ah, pastor, mas é necessário? Fica parecendo que é uma briga, uma discussão, um debate. Será que Jesus não proibiu isso? Calma lá, porque o próprio Jesus, em determinados contextos, ele se colocou como contraponto,
na sinagoga, por exemplo. Os apóstolos, principalmente Paulo, ia para as sinagogas e, por vezes, debatia, né? O que não pode é virar briga, disse-me-disse, confusão, carnalidade, disputa de vaidade. Isso não. Agora, se tem pessoas que querem saber a razão da nossa fé, elas precisam ouvir. E aí, a teologia ela vai dizer o seguinte: opa, para alguém que não é crente e que não tem a Bíblia como um livro de regra de fé, se a gente usar argumentos bíblicos, pegar a Bíblia, abrir e ler para a pessoa, pode ser que ela já rejeite de imediato, porque aquele argumento está num livro que ela não acredita. Então, aí, o que é que a gente faz, pastor, numa situação dessa? Eu estou lá na escola dominical e chegou um ateu e quer assistir minha aula. Eu vou ficar todo me tremendo? Não. Eu vou ficar tentando buscar um monte de argumento filosófico para tentar convencer o ateu? Não. Eu também acho que não é bom a gente ficar se confiando em argumentos extra-bíblicos. Agora, eu posso usar esses argumentos da existência de Deus, que são extra-bíblicos, mas não confiando neles. Eu posso usá-los para provocar reflexão, para dar aquele start. Por quê? Pessoas muito inteligentes e que se acham acima do bem e do mal e da Bíblia, elas, por vezes, só serão convencidas a ler alguma coisa da Bíblia se ela for provocada num questionamento, numa indagação, e por aí vai. Beleza. Então, o primeiro argumento da existência de Deus, teológico, não é argumento bíblico, teológico, é o que a gente chama de argumento cosmológico. Cosmo, esse termo aqui, ó, cosmo, significa mundo. Mundo. Tá? Universo, sistema. Ok. E logos significa estudo. Aqui, nesse caso, tratado aparece como uma coisa que foi desenvolvida. Por exemplo, uma pregação é um tratado. É um tratado. Tá? Ok. O que é que esse argumento diz? Quem é que pode ler aí para mim? O que é que esse argumento diz, gente? Causa e efeito. Todo efeito teve uma causa. Sendo assim, o universo também tem que ter uma causa adequada, isto é, uma causa indefinidamente grande. Excelente. Excelente. Então, o argumento cosmológico, ele vai dizer assim, olha, o mundo é mundo, ele existe. Mas o que ele existe é um efeito de algo que causou isso, tá? Espera aí. Só pode existir mundo se algo tiver causado isso. Algo tiver causado. Ok. Então, Deus, para nós cristãos, Deus é o causador. Ele é a causa. Só que aí a teologia vem e diz, opa, cuidado com essa pegadinha. Porque se tudo que existe no mundo físico é causado, então Deus também seria causado. Mas aí é que está. Uma coisa é o cosmo, o mundo aparente, o mundo que a gente vê, que é palpável. Esse mundo, ele só pode ter existido a partir da causa. E isso a gente vê na natureza. Por exemplo, uma árvore. Qual é a causa de uma árvore? Uma semente, uma muda que foi colocada ali. Tudo que existe no mundo aparente,
a gente percebe que deriva de algo, veio de algo. Então, a gente tem uma consequência, causa e efeito. Paloma, pode falar, irmã? Ô, professor, graça e paz, boa noite. No slide anterior, estava mostrando, né, sobre a existência de Deus, e aí estava lá o catecismo de Westminster, né? E aí eu me lembrei dos 28 artigos. E o primeiro artigo vai falar, né, do testemunho da natureza quanto à existência de Deus. Né? Também está falando sobre isso, né, que o senhor está apresentando agora. O artigo 4 também vai falar, né, da natureza de Deus, e aí também, né, o que mostra através das escrituras, né, que Deus existe, né, a revelação dele na natureza, né, como esse Deus, né, criador de todas as coisas, onipotente, né, enfim. Tá certo a minha contribuição quando eu me lembro disso de fato? Perfeito, perfeito. Quem é congregacional aqui no curso conhece de perto, né, os 28 artigos são a breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, que a igreja congregacional, ela subscreve, ela aceita em todo o Brasil, né? Que são o quê? São os 28 artigos de fé daquilo que é o básico, que qualquer cristão precisa acreditar, né? Tanto que eu gosto muito dos 28 artigos, porque ele não é polemista, ele não entra em questões polêmicas, ele fala daquelas doutrinas que todo crente crê. Você pode pegar os 28 artigos e colocar em qualquer denominação que não vai dar rolo, não vai dar problema. Por quê? Porque aquilo ali é o que todo mundo crê. E essa associação que você fez, ela é perfeita, né? Porque o que é uma confissão o que é um catecismo, uma confissão de fé, uma declaração de fé, nada mais é do que uma sistematização. Tanto que você vai ver que nos 28 artigos tem um monte de versículos para cada artigo. É uma sistematização da nossa fé. Muito bom. Ok. Deu para entender, gente, esse argumento aqui? Isso. Muito bom. Muito bom. Então, o argumento cosmológico é um argumento que não é necessariamente bíblico, ou seja, você não vai achar essa palavra na Bíblia, né? Cosmológico, tá? Mas é bom a gente saber que isso existe e que a teologia sistemática, ela foi buscar profundamente a explicação da existência de Deus, tá? O que a Bíblia diz aqui, gente, é o que a gente crê. Isso aqui é inegociável, né? Isso aqui é inegociável. Mas a gente pode argumentar com as pessoas, tá? O segundo argumento, ele é chamado de antropológico. Quem é que pode ler aí para mim? Edmundo, você pode ler, Edmundo? Dá para ler aí para gente? Sim, pastor. Estava Vai aqui lá. colocando óculos, porque para poder dar uma melhorada aqui para a gente Já estar. passou dos 20, é assim, né, mano? Com certeza. Argumentos da existência de Deus. Antropologia, antropos, homem. Argumento na natureza moral, mental do homem. A natureza moral do homem provoca a existência de um santo legislador e juiz. Se não há Deus, porque sinto eu a obrigação. É todo o texto, pastor? Não, até aí tá ótimo. Até aí tá ótimo. Ó, pensa comigo. Esse argumento, gente, ele é fantástico. Ele está dizendo o seguinte, olha, uma das provas da existência de Deus é o meu senso de obrigação moral. O meu senso de obrigação moral. Se não existe um legislador supremo, se não existe alguém que criou leis que estão acima das leis humanas,
por que que eu deveria me sentir obrigado moralmente? Então, o argumento antropológico, ele fala dessa natureza moral, mental, que nós temos. Alguns filósofos mais modernos, eles vão dizer que não, que isso foi construído pela sociedade. Ok. Mas mesmo aquelas sociedades mais afastadas, remotas, distantes dos grandes centros civilizatórios, mesmo nessas sociedades, eles têm esse padrão moral, ético, que se impõe. Por exemplo, um pai não pode ter relação sexual com sua filha. Ora, numa sociedade que a pessoa não tem contato com TV, livros, escola, uma série de coisas, de onde veio? De onde veio isso? Veio de forma muito inata. O ser humano, ele já tem nas suas características um padrão moral. Ah, mas tem gente que distorce, né, pastor? Sim, aí é consequência do pecado, da queda. Mas observe, não é a regra. Não é a regra. A regra é que a gente aceita naturalmente coisas que são, para todo mundo, muito óbvias. Então, isso é um argumento sofisticado. Deus tem de existir. Precisa existir um Deus, porque de onde é que a gente ia tirar isso? Do nada? Não tem como, né? Fala, Edmundo. Esse texto, pastor, me fez lembrar uma certa feita, eu conversando com uma pessoa, e eu falei exatamente sobre esse princípio, né? Por exemplo, eu citei para ele da seguinte forma: as leis de Deus, elas estão dentro de cada um de nós. Então, é um princípio da lei de Deus. Quer ver um exemplo? Por exemplo, você rouba, aí ele chegou e disse, não. Por que você não rouba? Ele, porque é errado. Eu digo, pois é o que as Escrituras exatamente nos ensinam. Então, esse já é um princípio que nós já temos, que é um princípio, vamos colocar de uma certa forma, universal da parte de Deus. Ou seja, já vem da natureza do homem, que ele sabe que roubar é pecado. Perfeito, perfeito. O, os mandamentos, eles têm um pouco dessas características, né? Se você for olhar, tem pessoas que falam assim, os 10 mandamentos de Moisés, eles já existiam, a maioria deles já existiam. Se você pegar, por exemplo, o Código de Hammurabi, parte dos 10 mandamentos está lá. E o Código de Hammurabi foi escrito antes, né? Pelo que a história diz. Aí, parece que é um argumento bom para invalidar a revelação dada a Moisés. Porém, a meu ver, é totalmente o contrário. Veja, a lei que Moisés estabelece, ela é divina. E ela já estava escrita no coração do homem. Então, quando Hammurabi acerta em escrever coisas que Moisés depois vai legislar, nada mais é a prova de que o negócio veio de Deus mesmo. Veio de Deus mesmo. Por quê? Porque ninguém aqui acredita que Deus só se revelou a Moisés. Antes de Moisés, todo mundo que veio antes, Deus se revelava aos seus filhos? Óbvio. Óbvio. Então, próprio Enoque vai ser colocado como alguém, né, que Deus tomou para si. A gente tem Noé, que ouviu a voz de Deus, Abraão, Isaac, todo mundo
muito antes de Moisés. Antes de Moisés, nós tínhamos 2000 anos de tradição oral. Lembra lá da primeira matéria, introdução bíblica? A tradição oral era o quê? Era passar de pai para filhos tudo aquilo que aprendeu de Deus para a geração seguinte. Então, eu não me assusto nem um pouco de ver expressões da lei de Deus antes da lei de Moisés. Não me assusta, não mexe em nada com aquilo que eu creio da Bíblia. Pelo contrário, reafirma, prova que Deus é um Deus que se revela. Diz Lei. Pastor, eu lembrei de quando Caim matou Abel, né? Ele, quando matou Abel, Deus pergunta onde é que estava o irmão dele, ele já mentiu, dizendo que não sabia, porque ele já sabia que ele tinha feito errado, né? E quem foi que disse para ele se não tinha lei nenhuma, né? Então, o próprio ser, né, dentro dele já sabe que o que é certo e errado, porque Deus colocou, né, na vida do homem. Perfeito. Perfeito. Eu estou, assim, encantado com as interrupções que vocês estão fazendo, porque vocês estão trazendo exemplos que eu não tinha pensado aqui. Então, aí, é mais um exemplo do que a gente vê nas Escrituras. Deus colocou a sua lei primeiro no coração, né? No coração humano. Então, essa necessidade de Deus que o homem tem é colocada pelo próprio Deus. Isso é teontologia, tá? O terceiro argumento, diz Lei, aproveita aí que você falou, lê aí pra gente, irmã. Amém. Teologia, teles, fim, causa final. O homem pensante não pode deixar de ver na ordem, peraí que não dá para ver aqui, não, da natureza, de um plano coordenado, propósito, harmonia, e assim explica a existência de um ser inteligente com propósito, apropriado para a produção do mundo como este, e que substende a existência de uma inteligência criadora. Romanos 11 e Apocalipse 4, 11. Valeu. Perfeito. Ó, só desativar aqui que tá dando retorno, tá dando eco. Ó, teleológico é um argumento da causa final. Eu olho para a criação, eu olho para a natureza e percebo que existe ordem, não é caos. Existe propósito, existe harmonia. Então, isso implica a existência de um ser inteligente. Tá? Gente, eu fico assim, boquiaberto, né? Com a capacidade que o ser humano tem de criar coisas. E olha que a maioria das pesquisas que falam sobre o uso do potencial de inteligência, né? O uso da potencialidade da inteligência humana, há estudos que falam que a gente usa só 3% da nossa capacidade intelectiva. Ou seja, a capacidade de criar coisas, de pensar. 3% deve ser essa galera aí que é gênio, né? Então, eu fico pensando assim, meu Deus, já pensou se o ser humano usasse 50%? 50% da capacidade, como é que não seria o tipo de criação que a gente já não teria, né? Por exemplo, você pega a Revolução Industrial, o uso de combustíveis fósseis aumentou drasticamente, aí agora você tem energia eólica, energia solar, e você consegue fazer uma transição energética no mundo, e possivelmente aquilo que era o fim decretado por muitos, né? Com a questão da emissão de CO2 na atmosfera, aquela coisa toda, possivelmente, dentro de 40, 50 anos, ninguém mais vai falar sobre isso. Por causa de uma criação
que o ser humano faz, e você percebe nisso que existe um mundo das ideias, né? Platão vai falar sobre isso. É coisa da cabeça de Platão, o mundo das ideias. Para a gente, o mundo das ideias, na verdade, é aquilo que a gente sabe que é chamado na teologia de graça comum. Deus compartilha ideias, pensamentos, e essas ideias e pensamentos se transformam em conhecimento humano, estudos, pesquisa, tentativa e erro, até chegar a um lugar. Então, isso é uma prova da existência de Deus. Tá? Para ser ordenado desse jeito, só tem uma explicação. Existe um ser supremo governando tudo isso. Joselita, irmã, pode falar, querida. Graça e paz a todos, boa noite. Amém. Eu penso que tudo isso tem a ver com aquele versículo que diz assim: façamos o homem imagem e semelhança, porque o homem por si só não faria nada, nem criaria nada, muito menos poderia haver harmonia em nada disso. Então, acho que tem tudo a ver com esse início, com esse princípio. É isso. Perfeito. Perfeito. Deus, ele compartilhou características próprias, traços próprios, né? Do seu caráter, dos seus atributos. Parte desses atributos é o que a gente vai falar daqui a pouco. Os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Vamos dar uma adiantadazinha aqui. Ontológico é o quarto argumento. É o quarto argumento. Deixa eu ver aqui quem é que eu vou chamar agora. Alan, cadê você, Alan? Você pode ler aí, filhão? Posso sim. Argumentos da existência de Deus. Odontológico, ontos, ser, ciência do ser enquanto ser. O homem tem ideia de um ser absolutamente perfeito, que existência é atributo de perfeição e que, portanto, um ser absolutamente perfeito tem que existir. Salienta que a própria ideia de Deus não nos seria possível se Deus não existisse. O pensamento humano indica sempre a existência de algo além de si. Todos os povos e países da Terra, sejam cultos ou incultos, creem na existência de um ser absolutamente perfeito. Ok, obrigado. Obrigado. Até mesmo aqueles países que são tidos como ateístas, eles estabeleceram um padrão de perfeição que é o próprio homem. Entendeu? Ou seja, o senso que temos, o ontológico, né? Ontos tem a ver com ser, essência. A própria ideia de que eu tenho uma essência e que eu preciso de alguém que tem uma essência parecida com a minha, mas que é superior a mim, me dá a ideia da existência de um Deus. Isso é um argumento sobre a existência de Deus muito, muito usado, tá? Inclusive, quando eu estou evangelizando alguém que não crê na Bíblia de jeito nenhum, é um dos primeiros argumentos que eu uso. Tudo bem, você está dizendo que o cristianismo é invenção humana e tal, você não acredita na Bíblia, beleza. Então, vamos lá. Então, quer dizer que quase 8 bilhões, ou mais, né? Na verdade, a gente já passou, né, de 8 bilhões de seres humanos que estão na Terra, na sua maioria absoluta, acredita na existência de uma entidade, não necessariamente o Deus da Bíblia, mas acredita na existência de uma entidade superior, tá?
Você quer dizer que está todo mundo errado? Só você que está certo? De onde veio essa convicção de que existe um Deus, existe uma entidade, existe um ser, tá? Se você for pegar, por exemplo, as seitas filosóficas, que não acreditam num Deus pessoal, mas elas acreditam numa realidade de vida superior, né? É uma realidade de vida superior. O próprio hinduísmo, você tem, como é o nome do lugar que eles acreditam que quando você atinge a perfeição, você vai para esse lugar, né? Mas não seria uma divindade, uma entidade. Mas o próprio lugar se tornou o alvo das pessoas. Então, esse senso de que o aqui e agora não basta é a prova de que Deus existe. Aí cada um vai querer construir o seu pensamento. Um vai dizer que reencarna várias vezes, o outro vai dizer que morre e ressuscita, o outro vai dizer que a pessoa vai purgar os pecados e depois vai para o paraíso. Não importa. A pessoa chega a essa conclusão de que ela não se basta, ela precisa de algo superior. E isso está no mundo todo. Isso é um argumento sobre a existência de Deus. Tá? Beleza. E aqui o último argumento, que é o cristológico. Tá? Cristológico. Que é que eu vou escalar aqui agora. Não adianta sair da aula, não. Eu espero você voltar. Brincadeira. Ana Cláudia, irmã, dá para ler aí? Você consegue ler? Ana Cláudia. Tem gente que não está nem indo no banheiro. O pastor vai me chamar. Acho que a Ana Cláudia não está podendo, não. Cadê? Eu não estava conseguindo abrir o microfone. Vai, irmã. Argumentos da existência de Deus. Cristologia. Cristo. O cristão aceita a verdade da existência de Deus pela fé, mas fé baseada em provas, e estas se acham na Escritura como a palavra de Deus, Bíblia, e na revelação de Deus na natureza. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 3:6. Amém. Obrigado, minha irmã. Então, queridos, o argumento cristológico, ele é o mais bíblico, tá? Os demais são argumentos gerais, filosóficos. Esse aqui é o argumento principal. Você pode começar pelos demais, mas se você não passar por esse, já era. Então, mesmo que você esteja conversando com alguém, dando uma aula para alguém que ali apresenta dúvidas sobre a validade da Bíblia, mas o argumento cristológico ele é insuperável. Ou seja, a maior prova de que Deus existe é que ele habitou entre nós. Pronto. É o argumento cristológico. Ele habitou entre nós. Ah, mas os outros pode provocar uma reflexão, pode manter um diálogo sofisticado, onde a pessoa percebe que você, né, está querendo desenvolver ali um argumento, ok? Mas esse daqui é o argumento central. E aí aqui a gente tem um resumo, tá? A gente tem um resumo aqui. Então, cosmológico, o universo tem uma causa adequada, isto é, uma causa indefinidamente grande. Antropológico, se não há Deus, porque eu sinto, né? Porque sinto eu, obrigação moral. Teleológico, há um plano coordenado, propósito, harmonia.
Ontológico, o pensamento humano indica sempre a existência de algo além de si, tá? E o cristológico, a fé baseada em provas encontradas na Bíblia. Ah, qual é a prova que você tem? A Bíblia. Ah, mas a Bíblia, não sei o quê. Aí você tem que ter argumentos para demonstrar que a Bíblia é um livro confiável, certo? Aí a pessoa vai dizer assim, ah, pastor, eu nem perco meu tempo. Se a pessoa não quer, não acredita, é problema dela. Calma, calma, porque eu tinha muitas dúvidas sobre a Bíblia. Eu achava que a Bíblia era um livro que os homens usavam para manipular as pessoas. Então, eu sempre tive uma desconfiança da Bíblia. Então, a gente não pode partir desse princípio de que alguém que está questionando não merece que a gente apresente, né? Agora, óbvio, se o Espírito Santo não fizer a obra, se o Espírito Santo não tocar o coração da pessoa, não adianta. A gente vai virar um debate interminável, coisa que não é boa, né? Não é bom. Mas se a pessoa está legitimamente apresentando dúvidas, a gente tem que fazer o que Pedro recomenda lá na sua epístola, quando ele fala que devemos estar prontos para apresentar as razões da nossa fé, tá? Por que eu creio? Foi do nada? Foi porque alguém me levou para a igreja? Não, a minha fé, ela está muito bem amparada. Eu tenho substância para crer no que creio. Eu não sou alienado que ficou lá ouvindo o discurso bonito religioso de alguém e caiu numa conversa bonita. Não. Nós cristãos temos argumentos fortes sobre a nossa fé. E cabe a gente aprender. Ah, pastor, mas eu tenho que decorar esses nomes? Não. Mas você tem que saber que são argumentos possíveis, tá? Possíveis. E são argumentos que treinam a nossa mente. Treinam a nossa mente. Ok. Aí agora a gente vai ver a natureza, né? A gente estava vendo aqui os argumentos. Vamos ver aqui a natureza do ser de Deus. Quem é que pode ler aí? Cadê você, Kelly? Eu leio. Kelly. Pronto, Ana Cláudia lê e Kelly se prepara aí para ler o próximo. Vai, Ana, pode ler. A natureza do ser de Deus. O ser de Deus é incompreensível, mas até onde Deus se revela em seus atributos, também temos algum conhecimento do seu ser divino, embora, mesmo assim, o nosso conhecimento esteja sujeito a limitações humanas. O finito não pode compreender o infinito. Parece que dá um nó na cabeça, mas calma lá que vocês vão ver que não é difícil, não. Deus é incompreensível. Misericórdia, pastor. Quer dizer que eu não consigo compreender Deus? Não. Compreender é uma palavra muito forte. Nós conseguimos conceber quem Deus é. Conceber, entender. Agora, compreender é porque a gente usa compreender de maneira muito vulgar, né? Para qualquer coisa. Mas compreender, gente, é uma palavra muito forte. Depois vocês dão uma olhadinha no dicionário para vocês entenderem o que é compreender. Compreender é como se você conseguisse entender tudo, sobre tudo, de um objeto que você está estudando. E Deus não é objeto. Entendeu? Tanto que na teologia, vai dizer que Deus é ininteligível. Inteligível. Ou seja, eu consigo, pela minha inteligência que Deus me deu, eu consigo entender o ser de Deus.
mas eu nunca vou conseguir compreender. Aí vem essa frase no fim aí, ó. O finito não pode compreender o infinito. Eu tive um professor do seminário, ele pegava a Bíblia, eu acho que eu já falei dele aqui, ó. Aqui não é uma Bíblia não, mas vou usar como exemplo, ó. Queridos, isso aqui, se referindo à Bíblia, é o que nós podemos suportar de Deus. Você já parou para pensar que você vai passar a eternidade toda conhecendo a Deus? É só para a gente ter uma noção de quem Deus é. Porque eu vou passar a eternidade toda conhecendo a Ele. Então, significa dizer, meu amigo, que a gente ainda está no primeiro farelo. No primeiro farelinho que caiu na mesa. E a gente já está se deliciando, mas isso não é o banquete. Então, Deus é infinito. Deus é infinito. Eu consigo ver isso na Bíblia? Vários textos. Vários textos. Tá? Por exemplo, quando a gente pega Romanos capítulo 9, por exemplo, Paulo escracha com a gente. Quem é você, meu amigo? Quem é você para querer? A gente está no primário. Literalmente, né? Quem somos nós para querer entender o oleiro, né? Quem somos nós? Então, gente, a gente entende quem Deus é pelo que ele revelou de si mesmo. Agora, compreender 100%, é melhor a gente não entrar nessa paranoia, não, porque tem um bocado de gente ficando doido. Beleza. Vamos seguir. Cadê Kelly? Já anunciei que vai ser você, irmã. Kelly. Oi, Você pode ler? posso. Graça Oh. e paz a todos. Amém. A espiritualidade de Deus. Deus é espírito. João 4:24. A teologia salienta o fato de que Deus tem um ser substancial, exclusivamente seu e distinto do mundo, e que este ser substancial é imutável, invisível e sem composição nem extensão. Ele é um ser autoconsciente e autodeterminante, ou seja, sua disposição e suas ações não são governadas pela disposição e pelas ações dos outros. Perfeito. Obrigado. Gente, vamos ser sinceros. Quando você lê a Bíblia, para você chegar a essa conclusão aqui, desse pequeno parágrafo, você leva muito tempo. Você tem que ler vários textos, comparando vários textos, para chegar à conclusão disso aqui. E entender Deus dessa maneira que está aqui, que é bíblica, só que aqui está sistematizada, entender Deus dessa forma nos livraria de muito problema. Muito problema. Tá? Por exemplo, quando fala que Deus é autodeterminante, significa dizer que suas ações não são governadas pela disposição de outros. Aí, quando você chega no culto, que uma pessoa está querendo dar ordem para Deus, igual o outro aí que falou aí, o pregador famoso aí falou, que levou Deus no canto da parede. Quando você vê gente falando isso, automaticamente, pela reflexão bíblica, teológica, você já descarta aquela fala. Não, eu conheço Deus. Eu conheço o Deus da Bíblia. Ele levou, foi qualquer coisa no canto da parede. Menos o Deus da Bíblia. Porque Deus é autodeterminante. Ele não é determinado pelas intenções, vontades, ações humanas.
Não é. Entendeu? Aí o cara tá ministrando o louvor, aí ele fala assim: agora mexa com o coração de Deus. Mexa com o coração de Deus, irmão. Né? Chame a atenção dele. Pô, parece bonito. Parece bonito. Mas é só bonito. Não tem consistência alguma com quem Deus é. Tá? Ah, pastor, e se a pessoa falar isso é um herege? Não. É uma pessoa que está mal informada. Ela teria que ter um pouco mais de instrução bíblica, entendeu? É isso, Wilson. Eu determino, né, tal. Pô, gente, parece bonito, parece que é uma pessoa de fé, né, falando. Mas quando você sabe quem Deus é, você evita esse tipo de lucubração, né? Esse tipo de ideia louca, né? É meio sinistro isso. Porque se a gente quer transformar Deus à nossa imagem e semelhança, é loucura. Porque como é que eu vou buscar alguém que é igual a mim? Faz sentido? Não faz o menor sentido. Então, por exemplo, entender que Deus é imutável, invisível, isso nos livraria de ensinar muita maluquice. Nos livraria de ensinar maluquices, erros. Eu não vou nem dizer heresia, porque aqui ninguém vai ensinar uma coisa errada declaradamente porque quer ensinar. Mas Deus não muda. Deus não muda, ele é imutável. Então, Deus é invisível. Os nossos cultos precisam expressar essa convicção. Deus é invisível. Então, não preciso apalpar, não preciso pegar, não preciso sentir. Não preciso. Ainda que sentir, por exemplo, faz parte da nossa constituição humana. Mas eu não preciso. Eu creio que ele está ali, mesmo que o meu coração diga o contrário. Porque o coração do homem é enganoso. Eu posso estar pensando o contrário pela minha carnalidade, pela minha limitação. Então, veja que estudar teologia sistemática não é qualquer coisa. É necessário, né? É necessário. Então, Deus é espírito. Isso significa o quê? Significa dizer que ele não tem corpo, tá? Mas Jesus tem corpo, pastor. É segunda pessoa da Trindade, é o Filho, é o Deus Filho e tal. Calma lá. Aqui eu estou falando do Deus triuno, como ser. É aquele Deus que você está adorando na comunidade, você não precisa de um corpo físico, tá? Deus não tem partes. Interessante isso, né? Mas, pastor, Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo? Isso fala da pessoalidade de Deus. Mas não significa dizer que Deus está partido. Eu vi uma vez um pregador dizendo que tem 3 tronos. Tem 3 tronos no céu. O Pai está no meio, o Filho está à destra, porque a Bíblia fala da destra, né? E o Espírito Santo está do lado esquerdo. Aí eu falei assim, rapaz, que viagem, meu irmão. Que viagem é essa? Deus é único. Deus é único, ainda que ele seja um Deus pessoal que decidiu se manifestar em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas Deus é único. A gente não tem 3 deuses, senão nós seríamos politeístas, nós seríamos idólatras, né? E nós não somos. Deus não tem paixões. O fato de Deus ser espírito, ele não é. O que foi, meu amor? É o quê? Ô, gente. Olha a figurinha aqui. Olha lá. Dá tchau pros irmãos. Tchau. Você quer colocar o quê? A máscara da gatinha? Você tem certeza? Ó, o papai tá dando aula, viu?
Qualquer coisa, você pede a Aleph. Olha lá, fala, dá tchau agora. A gatinha faz miau. Não. Miau. Vai lá, vai. Vai. Aí, ainda soltou beijo, viu, gente? Fecha a porta lá. Daqui a pouco eu vou, viu? Tá. Olha, pô. Ó, reconhecer que Deus é espírito também nos leva a entender que ele não tem paixões. Paixões. Deus não é apaixonado. Aqui, a palavra paixão é no sentido filosófico mesmo. O que seria paixões? Imagine que cada dia Deus está com um sentimento diferente. Todo dia. Se você olhar os deuses do Olimpo, do panteão grego, romano, você vai ver que eles eram voláteis. Mudava a personalidade, o jeito de ser o tempo todo. O tempo todo. O Deus da Bíblia, não. Ele não tem paixões, ele não age, sabe? De forma apaixonada. Então, são coisas que estão sistematicamente na Bíblia. Só que, às vezes, a gente não para pensar, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de quê também? Deus é imaterial. Eita. Rosenilda, você pode ler, Rosa, pra gente? Quer falar, Kelly? Vou ler. Pronto. Aí, Rosa, eu posso. Tá, Kelly? Já está com o microfone aí, joga em A espiritualidade de Deus. Deus é imaterial. Deus não é uma coisa invisível. Deus não tem corpo, portanto, ele está livre de limitações do espaço, de tempo e da distância e é onipresente. Ninguém pode me ver e viver. Êxodo 33, 20. Ler 1 Timóteo, aí tem a leitura. 1 Timóteo 1, 17 e 1 Timóteo 6, 16. Pronto. Obrigado, irmão. Obrigado. Vamos lá. Deus é imaterial. Isso ainda está dentro da parte que está falando que Deus é espírito. Então, Deus não é uma coisa visível, ele não tem corpo, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com essas expressões. Lembra lá de hermenêutica, que nas figuras de linguagem nós temos algumas figuras que atribuem características físicas a Deus? São figuras de linguagem para a gente entender como o nosso Deus se manifesta. Mas ele não é, em essência, ele não é material. Ainda que ele se materialize. Obrigado. Ainda que ele se materialize, as suas ações podem se materializar, né? Mas, em essência, Deus é imaterial. Ok? A gente vê isso na Bíblia, vocês podem ler depois os versículos. Aí vem as implicações disso. Se Deus, pastor, ele não é material, é por isso que ele abomina a idolatria. Vocês estão entendendo a importância de ter uma visão do todo? Porque a idolatria, ela é perniciosa, ela é problemática desde sempre. Porque quando você não entende quem é Deus, você começa a colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Por exemplo, o dinheiro na Bíblia, o amor ao dinheiro é chamado de idolatria, como se você tivesse um ídolo chamado Mamon. Então você se afeiçoa tanto ao dinheiro que você começa a achar que ele é seu provedor, seu sustentador, tudo seu. Isso é idolatria. Ora, se isso serve para o dinheiro, serve para qualquer outra coisa. Por exemplo, a pessoa está em casa e ela diz assim, eu não vou para a igreja hoje não. Por quê? Porque eu briguei com meu marido.
brigar com meu esposo me tira do eixo, me desestabiliza, a ponto de não conseguir adorar a Deus. Ora, eu tenho que ter a honestidade de fazer a seguinte pergunta: será que esse marido não se tornou um ídolo? Porque tem gente que, ai meu Deus, meu filho saiu e até agora não voltou. Eu não consigo fazer mais nada. Eu perdi meu chão. Eu perdi. Opa! Ah, pastor, só quer dizer que não é para a gente se importar? Não. Pelo contrário. Nós somos responsáveis, nós amamos os nossos filhos, nós queremos o bem dos nossos filhos, mas perder as estribeiras completamente por causa de um esposo, por causa de um filho, por causa de um emprego, isso pode estar revelando traços de idolatria. E a gente precisa pedir a Deus que trate o nosso coração, né? Nosso coração. Exatamente, vai para a igreja, ora pelo filho, pede a Deus, mobiliza irmãos que são intercessores. Agora, o que eu estou falando aqui é para os irmãos entenderem que Deus não é um ídolo. Deus não é um ídolo. Então, eu não posso estabelecer coisas para representação divina. Quem faz isso está idolatrando. Outra coisa, Deus não está nas coisas. É interessante isso aqui, viu, gente? O panteísmo, panta, significa o quê? Tudo. Abarca tudo. O panteísmo é a tentativa fracassada de explicar o quê? A onipresença de Deus. Então, como a gente não sabe, peraí, como é que um único ser consegue estar presente em todos os lugares? Como a gente não sabe explicar isso, então a gente começa a atribuir divindade às coisas. Então, o rio se torna Deus, a montanha se torna Deus, o sol, a lua, as estrelas, a vegetação, tudo de alguma forma é Deus, e alguns vão até atribuir divindade ao próprio homem, né? Por exemplo, tem gente que fica fazendo namastê, né? Diante de irmãos. Eu já vi gente fazendo isso. Só que o namastê é o quê? O que é que significa? Que o Deus que habita em mim saúde o Deus que habita em você. Então é como se houvesse um Deus dentro de cada pessoa. Isso é um perigo. Isso é uma das expressões do panteísmo. Então Deus, ele é o criador de tudo, mas o criador não se confunde com a criação. Ele está acima da criação. Ele não se confunde, tá? Ah, pastor, é um pouquinho complexo. Talvez para aqueles que estão vendo pela primeira vez, essas nova era, tem uma galera aí que acredita nisso, tá? Eu tive um gerente em Salvador, numa empresa que eu trabalhava, para não dizer o nome aqui, né? Que ele acreditava muito em tudo. Ele acreditava na Bíblia, ele acreditava em gnomo, ele acreditava em duendes, ele acreditava em tudo que você imaginar. E aí, quando ele ia começar alguma palestra lá para a gente, ele sempre começava com o namastézinho dele lá, né? E a gente respeitava, ele só não fazia, mas tinha um bocado de gente que correspondia. Não lembro se crentes também, mas tinha uma galera que fazia também a reverência, né? Aí, gente, isso aqui é uma coisa que a gente já viu e é só para a gente entender. Deus, ele tem atributos físicos da Bíblia, mas que dão conta do seu caráter, não no sentido físico dele. Então, atribuir características físicas é o que a gente chama de figuras antropomórficas.
A gente já viu isso lá em hermenêutica. Não tem como eu repetir aqui. Aí aqui só tem alguns versículos para a gente poder relembrar. Por exemplo, quando Deus fala que estendeu a mão, o seu rosto, o sopro da sua boca, os olhos do Senhor, os seus ouvidos, o seu braço poderoso, o seu braço forte. Todas essas expressões dizem respeito a características da manifestação de Deus, mas não quer dizer que Deus tenha esse porte físico. Deus é espírito. Deus é espírito. Tá? E como espírito, por isso que ele pode ser onipresente, onipotente, onisciente, ele consegue ter tudo isso justamente porque ele não está limitado a essas estruturas materiais. Ah, pastor, então por que os autores da Bíblia botou esses negócios para confundir a cabeça da gente? Não. Eles colocaram para expressar realidades. E a gente tem que entender essas realidades. Por exemplo, quando Deus diz que vai estender a mão dele, ele vai estender a mão? Vai. Agora, é uma mão física igual da gente? Não. O que é que uma mão faz? Protege, guarda. Aí você vai entendendo a figura e atribuindo as características. Tá? Até aqui tudo bem, gente? É até necessário, pastor, que seja assim, porque senão nós compreenderíamos ainda menos. Porque a gente sabe, Deus sempre usa uma figura, quando a gente vê até lá nas cartas às igrejas em Apocalipse, que ele sempre usa aquilo que era natural daquele povo conhecer. Então, a gente compreende, a gente sabe que não é uma mão humana, mas que é uma mão protetora, é uma mão que se estende. Então, isso eu consigo entender. Porque como ele falaria disso para mim, para que eu entendesse, se não fosse com aquilo que fisicamente eu entendo que seria? Então, eu acho que a Bíblia sempre usa isso que é necessário para o nosso entendimento. Perfeito, perfeito. Se Deus não usasse os autores que escreveram os livros para usar essa linguagem humana, a gente não ia entender, gente, mas não ia mesmo. Deus ia ser um ser completamente esquisito. É só você olhar a visão que João tem do trono, tente fazer aquilo ali, desenhar. Eu acho que eu vou fazer até o teste, eu vou botar os textos e vou pedir para o ChatGPT criar a figura. E bote no quarto do seu filho, para ele ficar olhando. Ele vai ficar apavorado, porque a figura que João descreve ali é um negócio cheio de olhos, cheio de asa, e espada que sai da boca, e não sei o quê. Meu irmão, as características, elas são ou seja, existe uma finalidade ao se dar características físicas a Deus. E a finalidade é pedagógica, é ensinar como Deus, ele se expressa, tá? É ensinar a Deus como ele se expressa. Eu não julgo, porque até quando eu estava no seminário, eu tinha esse hábito. Eu lembro que eu perguntei para o professor de teologia sistemática, eu falei, mas agora você me complicou, porque toda vez que eu vou orar, eu oro e, na minha visão, eu estou diante de um trono que tem um homem sentado. Na minha visão de oração, eu faço esse exercício mental. E eu não sei por que eu fazia esse exercício. Aí o professor tentou me explicar que não era necessário, que era só eu crer que Deus é espírito, que ele está presente em todos os lugares, que ele ouve todas as coisas. Eu tenho que crer em tudo que a Bíblia diz sobre Deus, para eu orar sem crise. Sem crise. Só que na minha cabeça de novo crente, porque quando eu entrei no seminário, eu tinha 1 ano e poucos meses de convertido. Então, na minha cabeça de novo crente, eu criei uma ideia de uma divindade do jeito ali e
tentava conversar com esse Deus de olho fechado ali, com aquela figura na minha mente, tá? Ah, pastor, Deus perdoa, né? A ignorância, a falta de entendimento. Claro, gente. Eu não acredito que ali eu estava sendo idólatra, que ali, né, eu estava ofendendo a Deus ou coisa do tipo. Não, era falta de entendimento. E aí o entendimento vem na medida que você vai lendo, vai estudando. Fala, Gisley. Pastor, até hoje, quando eu vou orar, eu não consigo, assim, ver a forma de Deus. Mas na minha cabeça, ele está ali no trono sentado, eu não consigo ver o rosto, mas eu tenho essa mentalidade dessa forma. Então, é isso que eu estou dizendo. Na minha concepção, não existe um mal nisso. O que eu não posso é deixar de entender todos os atributos de Deus a ponto de achar que ele está lá sentado e que ele só vai me responder se ele levantar, por exemplo. Aí eu comecei a criar uma relação estranha, né? Então, eu preciso entender. O Senhor Jesus está sentado no trono, ele rege todas as coisas. A Bíblia diz isso também. Só que a Bíblia não diz só isso. A Bíblia diz que ele está andando sobre a terra. A Bíblia diz que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? A Bíblia diz que onde tiver dois ou mais reunidos no nome dele, ele estará presente. Então, a Bíblia diz várias coisas sobre isso. E aí eu tenho que tentar conjugar todas essas coisas para não criar uma relação estranha, esquisita, né, com Deus. Tá bom? Quem foi que eu acho que eu tinha chamado alguém para ler, não foi? Quem foi que eu tinha medo? Vai, Rô. Esse conceito é um pouquinho complexo. Vamos ter calma. Rose vai ler para a gente, mas tentem prestar bem atenção aí em cada linha, tá? Cuidado com o teísmo aberto. Se, como os teístas abertos querem asseverar, Deus não conhece todos os eventos futuros, porque ele diz, por exemplo, a Abraão: não estendas a mão sobre o mancebo e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Gênesis 22, 12. Então não podemos asseverar também que, visto que Deus perguntou: Adão, onde estás? Deus não está em todos os lugares. Pois se Deus estivesse em todos os lugares, ele saberia exatamente onde Adão estava? Ou se Deus descansa, isso significa que Deus não é todo-poderoso? Certamente que não. Deus conhece tudo de todos. Ok. Eu coloquei esse slide. Normalmente eu trabalho isso aqui só com o pessoal do seminário, né? O curso de 4 anos e tal. Só que assim, eu fiquei pensando, eu falei, ó, eu tenho que trabalhar isso também com a turma do básico. Porque o teísmo aberto, no Brasil, ele estava morto. Quase ninguém falava sobre isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é teísmo? Teísmo é a crença em um Deus pessoal. Um Deus que se revela. É a crença em Deus. Teísmo é isso, tá? E o que é teísmo aberto? Ele estava morto no Brasil, ninguém falava. Mas, devido a uma fala do pastor Ed René Kivitz, que alguns aqui devem conhecer, ele é muito bom para muita coisa, mas ultimamente ele está dando umas ratadas aí, né? Só Jesus para ajudar. O Ed René, ele falou algo e aí trouxe, isso deve ter uns 2 anos, trouxe uma celeuma, uma discussão interminável entre os cristãos sobre o teísmo, que é o que cremos no Deus pessoal, que se revela na Bíblia e que age e interage conosco, né? Nós cremos assim. Já o teísmo aberto, ele acredita em quê? Que Deus não sabe tudo. Deus não sabe tudo.
Então é por isso que, por exemplo, Abraão, agora eu vi que você não ia me negar. É como se Deus não soubesse. Ou então quando ele pergunta, onde é que você está, Adão? É como se Deus não soubesse. Aí, minha gente, sinceramente, me faça uma garapa, como diz minha avó, né? Para uma pessoa chegar a essa conclusão lendo esses textos, é porque simplesmente ela, sei lá, ela quer inventar coisa. Ela quer inventar coisa, tá? E qual é o problema disso? Quem acredita no teísmo aberto, como Ed Renekiewicz acredita, é para tentar poupar Deus de questionamentos sobre determinadas atrocidades que aconteceram no mundo. Tipo assim, é melhor a gente dizer que Deus não sabe tudo. Por quê? Porque livra Deus de ter que se explicar. Pelo amor de Deus, gente, Deus não precisa de advogado, não. Ele sabia que Abraão iria oferecer o filho, ia chegar até as últimas consequências? Claro. Quem é que não sabia? O próprio Abraão. O próprio Abraão não sabia se ele teria coragem de ir até as últimas consequências. Então, pegar esses pormenores e mudar o conceito geral. O conceito geral da Bíblia é que Deus sabe de tudo. Passado, presente e futuro. Esse é o conceito geral. E a gente não tem que ter crise. Como eu já disse, Deus não precisa de advogado. Mas aí eu até gostei dessa ideia aí. Eu vou começar a pregar. Pregue, infeliz. Se eu ver a gravação, você pregando um negócio desse, eu toco fogo no seu certificado. Eita, Jesus. Espera aí. Eu acho que João quer falar. Fala aí, João, rapidinho. Deixa eu ver o que é que Pietra quer aqui. Tá me ouvindo? Com relação a esse do teísmo aberto, houve uma discussão com relação aos livros que chegaram a nós, a Bíblia completa, né? E havia sempre uns argumentos falando assim, mas será que nós ainda vamos descobrir? Será que não se perdeu nenhum livro? Será que os concílios não ficou faltando, não escapou um livro e tudo mais? E chegou para a gente algo limitado? Se a gente pensa dessa forma, a gente pensa que Deus ele é limitado na capacidade, porque deixaria chegar a nós um livro incompleto. E nós não teríamos o conhecimento necessário para estudar, para desenvolver toda a revelação. Então, esse raciocínio do teísmo aberto põe limites para Deus, né? Que Deus não sabe tudo. Então, se ele não sabe tudo, ele não tem o conhecimento, ele não tem o poder, não tem a capacidade, e escapou um livro, e um livro fugiu. Está lá nas montanhas, ainda vai ser revelado e tudo. E aí, dessa forma, a gente entende que nós compreendemos, não, chegou para nós o que tinha que chegar. O livro está completo, nós temos o conhecimento necessário através dali. E o antropomorfismo, como a gente viu no outro momento, é para a nossa mente limitada conseguir concatenar, né? Conseguir compreender e ter essa percepção com relação a Deus, né? O homem com a mente limitada necessita de elementos para fazer com que ele compreenda melhor. E aí eu acho que esse teísmo aberto pensa nessa limitação de Deus, mas nós compreendemos que Deus não é limitado, né? Ele sabe de tudo e ele compreende tudo. Perfeito. Perfeito, João. Não sei se vocês lembram que quando eu trabalhei hermenêutica e introdução bíblica, eu falei para vocês, a ortodoxia é uma convicção necessária. Eu preciso crer na Bíblia, porque senão qualquer coisa bagunça meu coração, né? A nossa
próxima disciplina vai ser heresiologia. A gente já está caminhando para o fim do curso. Heresiologia, a gente vai tratar aqui de seitas e heresias. E se você não tem firmeza, né? Se você não tem firmeza doutrinária, qualquer coisa bagunça seu coração, meu irmão. Entendeu? Só que aqui, é o que eu estou dizendo, o teísmo aberto, eu estou trazendo aqui para vocês, porque eu sei que é uma coisa que está aí nos vídeos, vira e mexe, alguém está falando alguma coisa, mas aí você tem que escolher. Ó, eu creio na soberania divina. Acabou. Deus é soberano. Eu tenho que crer. Senão, qualquer argumento, qualquer coisinha, eu já vou, né? Aí Edmundo está trazendo aqui a Bíblia. É isso aí que a gente tem que fazer, irmãos. Ou então a gente abandona isso. Ó, eu não vou pregar a Bíblia, porque se eu não creio no que a Bíblia diz, então argumentos contrários vão existir, né? Mas cabe a gente ser maduro, né? Vamos lá, caminhando para o fim da aula, eu ainda tenho aqui, Deus é indivisível, Deus não tem paixões. Eu já falei sobre Deus é indivisível, né? Ele não tem partes, ele não tem paixões. Eu já falei sobre isso aqui, tá? Aí aqui vai entrar na personalidade. Deus tem características de personalidade. Então, a persona fala de quê? Fala dos seus atributos de amor, bondade, vontade. Na teologia, a gente chama isso de volição. Vontade e volição é a mesma coisa, tá? Deus é um ser pleno. Deus é um ser pleno. E aí, a partir daqui, irmãos, que a gente vai ter que usar mais uma aula, né, para terminar teontologia, vai ser um desafio, porque isso aqui, só para vocês terem uma ideia, teontologia no seminário é um semestre. É uma disciplina inteira durante 5 meses, né? Porque o semestre, na verdade, não são 6 meses, né? Conta 5 meses, mais ou menos. É uma disciplina inteira estudando tudo o que a teologia, o que a Bíblia fala sobre isso aqui, tá? Então, aqui é só o básico do básico para a gente entender a importância da sistematização. Tudo que eu falei até aqui, se vocês olharem, é para blindar o nosso coração em termos de convicção pessoal e é para aumentar o nosso repertório argumentativo. Porque pregação envolve argumentação. Você está apresentando argumentos, pós-argumentos, para... Espera aí, meu amor, já está terminando. Quer que eu coloque de novo, gente? Ó. Minha esposa foi para uma reunião e ela está aqui com o irmãozinho. Pronto, já está terminando, viu? Eita, virou uma gatinha brava. Tchau, meu amor, tchau. Ainda dá beijinho ainda, né? Então, a gente tem essas coisas na teologia sistemática para proteger nosso coração, para entender quem Deus é, e também para a gente aumentar nossa capacidade de argumentar. Então, pregação nada mais do que é isso. Você vai argumentar baseado na Bíblia e as pessoas vão ouvir o seu discurso e elas vão entender que aquilo ali é Deus falando mesmo com elas, tá? Aí, a partir daqui, vai trabalhar os argumentos. E eu vou fechar aqui nesse slide e aí, semana que vem, eu termino isso aqui, tá? Vamos lá. Tem 2 classes de atributos divinos. 2. A primeira é o que a gente chama de atributos comunicáveis. Comunicável, gente, é a coisa mais fácil de entender o que é. É como se Deus tiver... né? Deus, tendo determinados atributos, decidiu compartilhar. Comunicar aqui tem a ver com isso. Ele comunicou com a gente.
determinados atributos. Tá? Por exemplo, Deus é amor, é um atributo divino. Ele compartilhou esse atributo com a gente? Sim. Deus é bom. Ele compartilhou esse atributo com a gente? Sim. Nós temos atos de bondade que é fruto do Espírito. Então, nós vamos estudar os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilhou conosco, não comunicou conosco. Por exemplo, soberania. Deus é soberano, a gente não. Tanto que eu tenho pavor quando fala assim, né? Nós congregacionais, a igreja congregacional, quando vai ter assembleia, aí o pastor fala assim, porque a assembleia é soberana. Gente, eu tenho dificuldade de falar isso. Eu tenho dificuldade. Porque soberano só Deus é. Tanto que a Assembleia não é soberana que ela pode voltar atrás, mudar o que ela decidiu. Porque dizer que é soberana é como se a Assembleia sempre acertasse. Tá? Então a gente tem que ter cuidado. O que é que a Assembleia é, então, pastor? Já que ela não é soberana nesse sentido divino, ela tem autonomia. A Assembleia, ela é autônoma. Ela pode tomar suas decisões sem sofrer retaliações de agentes externos. Eu acho que esse é o sentido da maioria que fala, né, que a Assembleia é soberana. No fundo, as pessoas estão querendo dizer o quê? Que a Assembleia local, ela não pode ser modificada porque o presidente da denominação chegou lá no domingo seguinte, não gostou da decisão, e aí ele chega lá e fala, vai mudar. Não. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Soberania é um atributo incomunicável. Onipotência. Deus tem todo o poder, nós não temos. Ah, mas Jesus disse, né, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ele fala dele. E aí depois ele dá uma ordem para a gente. Significa dizer que aquela ordem que ele deu está debaixo dessa autoridade recebida por ele. Então nós estamos debaixo do Todo-Poderoso, debaixo da ordem do Todo-Poderoso. A onisciência. Deus conhece tudo de tudo. Deus conhece tudo de tudo e de todos. Então, não há nada que escape. Não há nada que escape. Tá? Então, a onisciência, a onipresença. Beleza, minha gente? Aí, se vocês estiverem bem atentos na aula, vocês estão percebendo que a teologia sistemática nada mais é do que uma organização. É uma organização, é uma sistematização, organização da doutrina, para a gente poder explicar a doutrina de maneira mais abrangente. Tá? Isso ajuda na pregação? Muito, principalmente quando você deve ter a visão do todo. O que é que a Bíblia fala? Eu vou pregar sobre o Espírito Santo na igreja. Uma pregação de 40, 50 minutos não dá para falar tudo do Espírito Santo. Mas a teologia sistemática me ajuda a ter a visão do todo. E aí eu não ensino. Por exemplo, eu não posso ensinar sobre dons sem ter na minha consciência o que é o fruto. Eu não posso. Eu não posso ensinar sobre dons sem ter na minha consciência de que o Espírito Santo é Deus. E ele conhece cada particularidade da igreja
E é por isso que ele tem a capacidade de distribuir os dons, mesmo que eu não fale isso na hora da pregação. Mas eu preciso ter em mente essa capacidade. E isso vem como, pastor? Vem com leitura, com dedicação. Por isso que a Bíblia diz, aquele que ensina, que haja dedicação, que faça-o com esmero. Tem uma versão da Bíblia que diz assim, né? Aquele que ensina, que faça com esmero, né? Esmero. Tá bom, gente? Resisti até o fim aqui. Eu pensei que ia ter que abandonar o barco mais cedo, mas eu acho que tá dando aí para seguir, né? Tenho 4 minutinhos ainda aqui. Aí eu quero fazer 2 coisas. Primeiro, tem gente me perguntando sobre o trabalho. Gente, o trabalho vocês podem me entregar ainda, sem problema, tá? É o que eu disse. Eu faço aquela pressãozinha, eu coloco prazo, porque se não colocar, vira, né? Vira bagunça, tá? Mas nada impede de vocês me entregarem, tá? Não entendi. Por ser um pouco difícil, eu gostei. Eu gostei muito da aula de hoje. Amém, irmão. Eu não vou negar, não. É difícil, principalmente para quem está tendo contato a primeira vez, fica um negócio assim meio difícil, né? E também tem uns termozinhos aí que são, como é que diz? Tem uns termos aí que são meio complicado, né? Então, por isso que dá um rolo assim na cabeça, né, gente? Calma aí que eu estou separando aqui os nomes, tá? Pronto. Posso fazer o sorteio? Coloquei os nomes aqui. Vou ocultar aqui a lista para ninguém sortear um nome. Gente, eu coloquei o nome de todo mundo que pagou, tá? Se der o nome de alguém que ganhou em outras edições, aí a pessoa não fique constrangida, tá? Ah, mas eu ganhei, não sei o quê, sou obrigado a dar. Não, eu acho que aqui todo mundo é maduro, né? Às vezes a pessoa ganhou e vai dar de presente para alguém, coisa do tipo. Agora, se a pessoa mesmo disser assim, não, eu já ganhei e eu quero que dê para fulano, você pode até dizer para quem você quer, tá, né? Mas aí eu acho complicado eu ficar escolhendo aqui quem vai participar do sorteio, tá? Então, vou compartilhar a tela aqui. Pronto. Tá em branco aqui, porque eu joguei os nomes tudo para baixo, tá? Então, tá o nome de todo mundo que fez o pagamento até hoje. E aí... Posso sortear? Deixa eu botar aqui uma animaçãozinha, né? Pronto. O trabalho também pode ser feito em equipe. Quem for falar sobre a igreja, se tiver alguém da sua igreja e você quiser fazer junto, pode fazer também. Tá bom? Pronto. 1, 2, 3, 4, 5. Foi. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Paloma! Cadê Paloma? Hoje aqui ó, coisa boa. Eu estava aqui, meu Deus, eu quero ganhar essa Bíblia, Senhor. Olha, Deus jogou duro. É a primeira, Paloma? A primeira. Ô, gente, muita alegria. Pronto.
Ah, Feliz. maravilha. Então, a irmã Paloma foi a ganhadora da Bíblia aqui da Bíblia do mês de agosto, tá bom? Então, eu vou colocar o print aqui, lá no grupo. Tá certo, minha gente? Aí, depois, você me passa o seu endereço completo para o Mercado Livre. Provavelmente vai ser pelo Mercado Livre, eles entregam aí, tá bom? E Ótimo, obrigada. quem não ganhou ainda, fica na expectativa. Meu desejo era dar uma Bíblia para todos, que ainda não tem, né? Mas, aos poucos, a gente vai rompendo em fé. Tá bom, gente? Deixa eu parar aqui a gravação.